boa noite e bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Fala Campeão, o talk show da Rede 98. Tem uma conversa que eu acho que vai ser aula, que eu encontrei esse meu querido amigo outro dia aqui em São Paulo, na Kobe Expo, e estava lá com uma apresentação bacana, lotou o auditório para poder falar de um tema que eu sei que muita gente gosta e pouca gente sabe. Como que eu faço para chegar lá? Samuel Lloyd, diretor do nosso Mineirão, do nosso estádio, diretor da Ubia Parks, que tem um trabalho maravilhoso aí em vários parques do Brasil. Então acho que a gente vai ter que acelerar o discurso aqui para a gente poder contar tudo, né, Samuel? Obrigado dessa sua vida aí de viagens pelo Brasil todo, tirar esse tempo para estar aqui com a gente. Não, obrigado. Bom, Belo Horizonte é minha casa, né? Então, para mim, sempre um prazer. A Rádio 98 também, sempre uma grande parceira, desde sempre. E, contar um pouquinho da história, né, de como é que isso tudo aconteceu, vai ser legal aí para quem tiver a fim de investir na carreira do esporte, do entretenimento, pode de repente ter alguns insights aí desse caminho. E eu acho fundamental por isso, porque quando a gente entrevista jogador, essas coisas, é legal que cada um tem uma história diferente, mas no fim todo mundo sabe, é na base, etc, você vai seguindo aquilo ali. O gestor desportivo já é um pouco mais curioso, que hoje a gente tem gestor que fez educação física, que fez direito, que fez administração, que fez até faculdade de esporte, que já existe, né? E no seu caso, você falou, você é nascido em Belo Horizonte, né? Conta um pouco da sua história até você chegar nesse ramo do entretenimento. Eu sei que você teve experiência fora, teve algumas coisas nesse meio aí. Sem dúvida. Bom, a minha carreira ela é muito diversificada, né? Então, na verdade, eu sou nascido em Nova Lima, da Boca da Mina, né, torcedor do Leão do Bonfim. Então minha família é toda de lá, o Lloyd, né, vem dessa colonização britânica lá em Nova Lima. Eu me formei na PUC em Relações Públicas, foi um curso bem legal da PUC, não existe mais de comunicação integrada, então ele dava uma visão bem sistêmica da comunicação toda, publicidade, relações públicas, jornalismo. Eu acabei me formando em jornalismo e aí eu já fui para São Paulo trabalhar no Senac São Paulo com educação. Então lá dentro do Senac São Paulo eu cuidei das campanhas publicitárias para vestibular, etc. E depois fui trabalhar para uma divisão do Senac que é a educação para o mercado de lazer e entretenimento. Acho que foi ali meu primeiro momento de turismo, lazer e entretenimento foi na educação. Do Senac eu fui para o Student Travel Bureau, que para mim foi uma grande aula também. Eu o famoso fiz intercâmbio pelo STB. E todo mundo conhecia aquela carteirinha, né? Que todo mundo fazia, carteirinha do STB. Eu fiz intercâmbio por eles, né? 98. Pois é, então a gente trabalhava no mercado de intercâmbio, educação internacional, mas o meu foco lá eram os intercâmbios de trabalho. Então, uma das coisas mais legais que eu fiz era recrutar os jovens que trabalhavam na Disney. Então, jovens universitários. Esqui, vai pra Disney. Isso, exatamente. A gente tinha exclusividade do programa que trabalhava nos parques de Orlando e foi uma escola para mim, que eu aprendi como é que a Disney encanta, né, as pessoas, como é que são os bastidores, como é que é a contratação das pessoas, né? A Disney tem uma coisa muito legal que é o brilho nos olhos, né? E você acabava fazendo esse intercâmbio antes de indicar? Então, por exemplo, se for para mandar para a estação de esqui, você fazia antes isso para mandar para Disney? Eu ia visitar, mas eu fui uma pessoa que fui trabalhar com intercâmbio sem ter feito intercâmbio na vida. Então, muito privilegiado, né? Porque normalmente as pessoas elas já têm uma experiência do intercâmbio, mas eu não precisei ter. E eu fui contratado, então eu fui primeiro trabalhar com os intercâmbios de trabalho, depois eu assumi a gerência geral de marketing do STB. E aí, em determinado momento, eu fui convidado pelo governo britânico para fazer o projeto de legado olímpico do turismo das Olimpíadas de Londres. Então eu entrei um pouquinho antes das Olimpíadas de Londres. 2011, então, mais ou menos. Foi no final, na verdade foi início mesmo de 2012 eu comecei. E o inglês sem intercâmbio foi no peito e na raça, aprendeu sozinho? Cara, aprendi aqui em escola de inglês, e aí eu lembro que eu fiz a entrevista lá no STB, e aí eles perguntaram, você fala inglês? E como eu estava indo por recomendação de um amigo meu que trabalhava lá, acho que todo mundo acreditou. Mas eu não falava muito bem, não. Não fizeram entrevista em inglês, não. Não fizeram entrevista em inglês. E aí, o que aconteceu? Na hora que eu passei, eu comprei um curso intensivão em Chicago. Fiquei um mês, falei, preciso de um mês de aviso prévio e tal. Mas, na verdade, não. Saí de lá, fui viajar, fui ali praticar, porque eu falei, preciso... E aí, 80% da minha comunicação no STB, ela era em inglês. Porque eu trabalhava com os fornecedores internacionais e treinava as 60 lojas, né, que existiam pelo país para vender esses intercâmbios. Então, assim, a gente tem que dar uns truques aí, né, claro, para você não perder a oportunidade. E foi incrível, deu certo. Eu tinha muita segurança da minha base de inglês, mas eu não tinha afluência, tinha um pouquinho de vergonha de falar. Então, esse um mês lá ajudou bastante. Nós tivemos um entrevistado aqui, o Bruno Avelar, que é um grande palestrante. Hoje o Bruno contou para nós que ele aprendeu a fazer maquiagem em 24 horas. É mesmo? Que ele teve a primeira proposta dele para isso. E depois emendou isso em Londres e passou a vender e virou o furacão que o Bruno é hoje, hein, fazendo sucesso. E eu acho, Serginho, que é isso que o mundo exige, né? Porque, assim, se você sente segurança que você pode entregar aquele trabalho,
e você de repente tem lá um pré-requisito naquele anúncio de emprego que você não atende, cara, mete as caras e vai fazer, né? entendeu? E aprende na marra e aprende fazendo, né? Hoje em dia as pessoas, elas são demitidas pelo comportamento e não pelas questões técnicas. Todo mundo sabe que as questões técnicas você consegue pegar num treinamento, numa experiência, numa pós-graduação, mas essa atitude, né, de querer entregar, de desenvolver, isso é do ser humano, que a pessoa tem que realmente percorrer esse caminho e falar, eu vou fazer, eu vou entregar e eu vou entregar esse resultado. Eu falo isso muito em palestra, que eu falo sobre a questão de trabalhar sob pressão e tal, o tanto que o QE passou o QI, né? Total. Ninguém quer trabalhar com um doido de Harvard, você prefere trabalhar com um cara sem formação, que saiba comportar, que saiba relacionar, é muito melhor, né? Exatamente. Então, assim, tem muita coisa que vem de berço, mas tem muita coisa que pode ser desenvolvida com essas experiências, né? De você passar um perrengue, nem que seja num acampamento com amigos e assumir a liderança lá para resolver esse perrengue. Cara, isso aí algum dia do seu trabalho você vai passar por alguma coisa que você vai lembrar de como é que você resolveu aquele pepino lá atrás. Então, estar exposto às experiências ajuda bastante. Então, depois do STB, fui para o governo britânico. E aí morando no Brasil ou foi para Londres? Aí eu estava morando primeiro em São Paulo. Então, durante as Olimpíadas, eu era o porta-voz para a imprensa de qualquer questões das Olimpíadas relacionadas ao consumidor dos Jogos Olímpicos de Londres, né? Então, por exemplo, primeira semana, não sei se vocês se lembram, as arquibancadas de Londres estavam vazias e aí o governo britânico teve que colocar as Forças Armadas para encher o espaço. Não lembrava disso, não. Teve esse problema. Então, eu tinha que porta-voz e falar, olha, os ingressos estão vendidos, mas era muito ingresso corporativo, as pessoas não chegaram. Na segunda semana isso já foi resolvido e as cadeiras estavam ocupadas. Mas coisas assim. Então, eu lidava com muitas crises internacionais, porque eu respondia do México para baixo. Então, falava na Argentina, América Latina, exatamente. Então, foi uma grande escola para mim. Lá eu aprendi, por exemplo, que o governo britânico, ele trata o turismo como as exportações. Então toda vez que está chegando dinheiro de um chinês, de um brasileiro, de um francês e está gastando no Reino Unido, eles chamam de exports. Acho que o Brasil precisa aprender bastante sobre isso, né? Então vamos atrair porque é dinheiro de fora vindo para cá, né? E foi uma escola, e eu tinha lá a minha meta de ROI, né, de retorno do investimento, era quanto dinheiro eu tirei da China, quanto dinheiro eu tirei do Brasil, quanto dinheiro eu tirei daqueles países que eram os 22 mercados foco. Bacana. E aí eu falei, cara, eu tô aqui trabalhando pro Reino Unido, podia fazer alguma coisa pelo meu país, né? Aprendi pra caramba. E do nada, realmente do nada, foi um headhunter que me ligou e falou, olha, tem uma oportunidade em Minas para você. Primeiro era segredo, e eu falei, beleza. Ele falou, não, a gente vai te dar uma passagem, você vai lá fazer Isso logo depois das Olimpíadas. E eu já estava em Londres. Isso já foi 2015, já estava no finalzinho do... eu estava fazendo 3 anos fazendo isso. Eu entrei no início, antes das Olimpíadas de Londres 2012, ajudei no handover para o Rio 2016, e aí... Final de 2015, eu fiz essa transição para o Mineirão. Teve dedo seu, então, nesse negócio da delegação Total, da Inglaterra, de tudo. Que fez uma baita parceria com Minas aqui, governo de Minas Gerais. Eu participava das discussões, eu mesmo sugeri Belo Horizonte, eu não tinha sugerido o Minas Tênis Clube, mas eu tinha sugerido Belo Horizonte como cidade, porque tinha essa colonização britânica de Nova Lima, etc. Então tinha raízes, né, britânicas, mas aí depois várias pessoas falaram, inclusive tem uma estrutura do Minas Tênis Clube, a própria UFMG, e aí a delegação acabou vindo para Minas Gerais. Então eu participava das sugestões ali daquelas discussões e participava também da organização quando ia a comitiva da Embratur, por exemplo, lá para Londres para fazer o que eles chamam de handover, né? Que é a passagem do bastão olímpico de Londres 2012 para o Rio 2016. Que era o nosso atual ministro da STF, Flávio Dino, presidente, né? Era ele, naquela época, era verdade, foi sim. Então, mas assim, foi um momento muito rico e aí eu pensava muito como que eu posso fazer isso pelo Brasil. E aí veio a proposta do Mineirão. Você morando em Londres? Eu estava morando em Londres. Quanto tempo você ficou lá? Eu já estava lá, fixo lá há 6 meses, porque antes meu trabalho era muito ir e voltar. Então eu cuidava de América, eu acumulei o trabalho de Head Global de Marketing do Visit Britain, junto com o trabalho de Head da América Latina. Então eu cuidava dos 22 países, mas também cuidava exclusivamente da América Latina. Então eu tinha muitas idas e vindas, mas aí naqueles últimos 6 meses eu já estava morando lá em Londres, e aí veio a proposta pro Mineirão. Naquela época a Libra estava menos de R$3. Quando eu fiz a conta, 7 já. quando eu fiz a conta, eu falei, vale a pena. Financeiramente também valia a pena vir para o Mineirão. E voltar para casa, né? E cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque você estar, né, à frente de um equipamento como o Mineirão, que tem esse valor simbólico, que tem essa força de
identidade, né? A identidade mineira está muito expressa ali no Mineirão. Foi um grande aprendizado que me abriu muitas portas para estar onde a gente está hoje, em Mineirão, mais 12 parques pelo país, e estamos falando dos principais parques do país, né? Ibirapuera, Cataratas do Iguaçu, né, com o Parque Nacional do Iguaçu. Vamos entrar agora em Jericoacoara, né? Tanto Iguaçu quanto Jericoacoara, a gente tem uma parceria com o Grupo Cataratas, que está lá, né, já está nessa jornada também há muito mais tempo do que a própria Urbia. Então, é um projeto muito interessante para a gente, mas também tem Horto Florestal em São Paulo, tem os canyons na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Então, projetos de transformar esses equipamentos turísticos em experiências para esses turistas, para que a gente ganhe mais competitividade internacional mesmo no nosso turismo, né? Bacana. E você chega no Mineirão pós-Copa, então, já? Chega no Mineirão pós-Copa, antes dos Jogos Olímpicos. Então, finalzinho de 15. Né? Mas já pelo consórcio, você nunca teve relação com o Estado. Já pelo consórcio, exatamente. Foi indicado por Red Hunter de novo? Red Hunter, chega exato. aqui. Eu não conhecia nenhum dos acionistas, eu não tinha nenhuma relação com as empresas do consórcio. O Mineirão estava num momento complicado, né? Então, vamos lembrar 2015. A gente tinha um histórico difícil de um 7-1, que ficou ali na garganta, né, de todo mundo. O Mineirão muito taxado ali por aquele 7-1. A gente tinha um conflito muito forte com o Atlético naquela época, na gestão Calil, que não jogava no Mineirão. E a gente tinha também o início de uma briga ali com o Cruzeiro em função do pagamento que tinha a ver com aquela final da Libertadores. Você acompanhou bastante isso, né, Sérgio? Naquela época, Libertadores, né? Não, foi Copa do Brasil. Não, foi a final da Libertadores. Que o Atlético falou, eu não paguei, sim, 2013, era uma data de Estado, né? E usou um recurso do contrato que era uma data de Estado, e aí falou, então eu não pago para jogar no Mineirão. Aí o Gilvan entrou nessa onda e falou, então também não pago mais, e aí criou um problema gigantesco que depois foi resolvido, inclusive muito com a sua ajuda, né? De fazer aquele acordo judicial para a coisa se resolver quando você estava na presidência, e mesmo antes, né? Você sempre foi um articulador dentro do clube para entender que, cara, Cruzeiro e Mineirão tem uma ligação ali importante. Eu falo que a gente que é daqui, está acostumado a... Eu, por exemplo, eu sou um cara igual, você toca numa palavra que eu falo sempre, né? O esporte, ele é entretenimento. A gente tem que pensar em entregar coisa de qualidade. Então, quando eu vejo alguém falar para mim, eu gostava do Mineirão Raiz, assistir joguinho, eu falo, para com isso, pelo amor de Deus, o mundo evoluiu. Isso era bom na sua época, o mundo hoje é outra coisa. E o entretenimento, ele é caro, queira ou não, pra você entregar valor, ele é caro. Você que teve uma experiência fora, eu cito isso sempre quando a gente vai ver esporte, seja o futebol, seja as ligas americanas, nem preciso dizer, né, o que eles arrumam lá com isso. Então, eu acho que isso aí faz parte. Realmente dá dó a gente ver um negócio que é o símbolo de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ao nome, Mineirão, e ver as brigas que existem ao redor disso, e até políticas. Recentemente eu falo isso direto, meu querido amigo Sérgio Sete Câmara teve aqui, a gente falou um negócio da Stock Car. Quem é contra um evento grande na cidade, não entra na minha cabeça as pessoas pensarem isso, né? Mas vamos seguir a cronologia nisso. Você chega então nesse momento um pouco complicado. Eu acho que talvez o pior é isso, o Atlético não jogava e o Cruzeiro vinha de 2 anos muito bons e 2015 não foi um ano bom. Então isso acaba impactando também, né? Não, demais, porque no final das contas o futebol, o resultado ali no gramado, ele impacta todas as outras decisões e inclusive a presença do público no estádio, né? Tanto o recorde histórico do Cruzeiro de sócio-torcedor e de média de público foi 2014, porque vinha de um 13 campeão, 2014 todo mundo queria ir em todos os jogos. Exatamente. Então assim, o desafio ali era, primeiro, trazer o Atlético, porque aquilo fazia parte do nosso plano de negócio da concessionária. Tinha lá 60 jogos ano, a gente tinha que ter 30 de Atlético, 30 de Cruzeiro e o que fosse possível do América, né? Esse era o plano de negócio da concessionária que foi colocado pelo governo de Minas, né? E a gente tinha ali os jogos do Cruzeiro garantidos e não tinha os outros. Então, conseguimos começar a trazer o Atlético para jogar no Mineirão e aí foi arrefecendo essa relação também. Eu lembro muito do Daniel Nepomuceno com muita coragem, falou, eu vou levar uns jogos para lá porque tem jogos que são muito importantes, estou perdendo receita e o Mineirão jogar para 18, entregava para 60 mil pessoas. Exatamente. A própria forma como entrega também. Entregava essa receita e aí o Atlético indo de uma forma que é não obrigatória pelo regulamento. Porque antes ela ia assim, preciso de um estádio de mais de 40 mil lugares, vou para o Mineirão, só porque o regulamento obrigava. E aí a gente começava a ter relação comercial mesmo. Isso foi muito positivo. Acho que a torcida do Atlético gostou bastante de ter ido e ao mesmo tempo isso foi trazendo para o próprio Cruzeiro uma sensação de que ele poderia começar a negociar melhor. Então, uma das coisas que nós resolvemos, todo mundo lembra, era aquelas arquibancadas vazias no vermelho inferior, né, que não vendia. Então, o estádio tinha... Eu lembro que meu primeiro jogo foi em novembro de 2015, era um Cruzeiro em São Paulo, tinha 35 mil pessoas no estádio, e quem viu pela televisão tinha a impressão que o Mineirão estava vazio. Não tinha ninguém. Porque o vermelho inferior estava vazio.
Então aquela imagem na câmera da televisão mostrava aquela arquibancada do vermelho inferior, que é exatamente em frente, vazia, e o resto do estádio cheio. Então era muito esquisito. Começamos a resolver e hoje estamos num patamar que eu acho que é o melhor patamar que a gente já teve até hoje, com uma perspectiva de crescimento dessa relação, né, com a gestão do Pedrinho. E acho que até porque, né, todo mundo foi aprendendo, porque acaba que o consórcio que passou a administrar o Mineirão não tinha expertise de gestão. Eu acho que, na verdade, no Brasil ninguém tinha expertise de gestão de arena. Novo. E eu fiz um MBA no Real Madrid, uma das disciplinas era gestão de arena, eu achava aquilo complicadíssimo. Para você fechar aquilo ali, fechar a conta. É o camarote, é o alimento e bebida, é a mistura com show, com outros tipos de evento, enfim. Acho que todo mundo foi aprendendo. Para você também acabou sendo uma novidade, né? Você chegou para analisar isso aí, você deve ter estudado case no mundo inteiro, mas até então você nunca tinha mexido com a gestão de arena. No final das contas, o que a gente percebe, né? Eu acho que como eu não tenho um histórico de torcedor, né? Então eu nunca fui um torcedor de Cruzeiro, de Atlético, eu não tinha aquela paixão que normalmente, quando você está no Brasil, você é batizado e tem um time, né? Basicamente assim no Brasil, né? É Vila Nova, pô. Meu é Vila Nova de Nova Lima, que não fica nessa discussão do Mineirão, né? Tá lá no Alçapão do Bonfim, no Castor Cifuentes, lá em Nova Lima, mas não tem essa discussão do Mineirão. Então, eu acho que eu sempre fui muito pragmático, olhando para a planilha, olhando para o desafio do negócio, tentando resolver o desafio do negócio e tentando criar relações que todo mundo percebesse uma relação ganha-ganha. Porque a gente olhava para o resultado ao longo do ano e falava, olha o resultado de bilheteria do Cruzeiro esse ano. E naquele momento a gente comparava muito com o Atlético, olha o resultado de bilheteria do Atlético Independência. Então, assim, o Cruzeiro sempre com resultados muito superiores, né? E resultados não só financeiros. Tinha um resultado esportivo também, que era muito relevante. Hoje, quando a gente olha para a última década, né, 10 anos atrás, que é o início desse novo Mineirão, você percebe que o estádio ajuda a ganhar títulos, né? O Mineirão, com a estrutura que ele tem e o clube chega só para jogar, ele é a arena mais premiada do Brasil dos últimos 10 anos. Uhum. Não tem outra arena do Brasil que tem tantas finais de campeonato, tantos títulos, tantas taças levantadas. Então, nós somos o lugar das finais no Brasil, né, das taças, graças ao sucesso de Cruzeiro e de Atlético nesse período. Eu não tenho dúvida nenhuma, até seja como profissional que fui por um tempo da área, seja como o cara que vai dar o palpite, quando muita gente pergunta, até porque depois que o Atlético fez a Arena MRV, perguntava, e o Cruzeiro? Falava, gente, não faz sentido lógico a gente ter um equipamento do tamanho do Mineirão, com a história que tem, com acesso, com tudo pronto, de graça, entre aspas, né? Porque não tem que gastar com a construção. Você pensar em construir estádio. Tá ali, a gente tem que estipular uma parceria, buscar uma forma de explorar isso melhor e, obviamente, dando também a viabilidade que o estádio precisa, né? E o estádio tem que servir para outras coisas, que aí é outro ponto que eu ia falar, olha lá, eu, por exemplo, já fiz evento no Mineirão, na parte do auditório lá embaixo, sim. Né, que é um negócio que tem que ser mais explorado. Eu acho assim, eu tenho uma dó da que falou, o Museu do Mineirão, super bacana, que eu acho que eu fiz seu convite também, eu lembro que eu não tinha ido antes, preciso levar até meu filho lá, que eu não levei ainda, e pouca gente fala, pô, tem um museu, eu já vi que tem lá, mas é legal, né? Aquele preconceito que o pessoal tem, não vai ter um negócio legal aqui. E ele é fantástico, né? E ele é emocionante, porque a visita do museu também tem o tour, né? Então você faz a visita sobre a história do futebol, a história do Mineirão. Então pelo museu a gente percorre, inclusive, o antigo Mineirão como ele era, com fotos, e a gente mostra essa transformação. E assim, o Mineirão ele sempre foi icônico, importante, desde sua construção lá atrás, né? E ele impulsionou o futebol mineiro de uma forma que ele tem essa representatividade hoje, ela não é só imaginária não, ela realmente teve resultado efetivo, né, para o futebol mineiro virar um expoente em todo o Brasil e até internacionalmente, né? Então o museu é legal e depois você termina o tour indo para o gramado, que é muito interessante. Quem entra, né, por pela escada que os jogadores sobem para entrar num dia de jogo, tem a emoção. Então eu já acompanhei várias pessoas que você começa a lacrimejar, tem gente que chora mesmo, porque vai pisar naquele gramado. Quando tem isso sábado e domingo que não tiver jogo, tem que agregar no final o tropeiro ali no é hall, maravilhoso, né? O tropeiro que é uma tradição. Mas isso eu fiquei impressionado, Samuel. Recentemente eu estive na Argentina e fui levar meu filho para visitar esse novo estádio do River, que inclusive está acabando e vai ser o palco da final da Libertadores no dia 30, né? E a hora que a gente chegou para fazer o tour, devia ter mais ou menos umas 30, 40 pessoas pagando R$150 por cabeça. E termina na loja ainda. Então, quer dizer, é o pacote completo, estilo Disney, que você chegou a ver, que é bacana de ser feito. E que ajuda não só a falar da história, mas também fomentar as receitas, né, que a gente sempre precisa, né? Vamos falar de futebol, nós vamos ter um calendário aí com o clube jogando, vamos falar que nós vamos ter 30, 35 partidas no máximo no ano. Olha lá. O que você faz com os outros dias?
né? Aquele equipamento precisa de investimento em manutenção, a gente tem lá a esplanada sempre aberta como um parque público para as pessoas, isso tudo requer muito investimento, né? A esplanada é uma laje, só de manutenção dessa laje que a gente tem anualmente é muito importante. Ao mesmo tempo ela traz a versatilidade que a gente pode fazer, única arena do Brasil que faz jogo e show ao mesmo tempo, é o Mineirão. Chegou a ter 3, 4 eventos no mesmo dia lá, né? Já tivemos uma vez que nós tivemos um show dos amigos, né, sertanejo para 20 mil pessoas na Esplanada Norte, tinha um evento de crossfit na Esplanada Sul para 10 mil atletas e ainda tinha um festival de música eletrônica para 10 mil pessoas no G1, funcionando ao mesmo tempo tipo e funcionou gosto, muito bem. Exatamente. E nesse dia tinha um potencial de ter um jogo, aí obviamente não teriam os outros 3, né? Mas foi por isso que nós, na verdade, não usamos o gramado, tiramos e levamos tudo para a Esplanada, porque tinha um calendário ali que tinha um jogo próximo e, na verdade, foi no dia seguinte. Então, quando você chega em 2015, essa foi uma das coisas que você procurou fazer, falar, pô, você já tinha essa experiência de mundo, né, sobre Inglaterra, mas de viajar em geral, curso em Chicago, que chega lá, você vai lá no Soldier Field, por exemplo. Exato. Recentemente o Rolling Stones tocou lá num dia, 2 dias depois, estava tendo jogo da NFL, né? Você procurou fazer isso para poder chegar e falar, opa, vamos trabalhar essas datas de forma inteligente e não depender de futebol? Foi uma coisa que você batalhou bastante aqui? A gente precisava de diversificar as receitas. O que tinha antes era muito receio dessa discussão. Então, tinha pouquíssimos eventos internacionais ali que eram muito fortes para usar o gramado, mas não existia essa oferta de datas para o mercado cultural. Tinha pouquíssima coisa. Pouquíssima, tinha Paul McCartney ali e tal, era bem pontual. Teve uma Beyoncé, alguma coisa assim naquele passado, mas não tinha assim o volume. Então era muito foco em esplanado. Falou, gente, não, o gramado ele também tem que ser utilizado, e não só o gramado, mas as salas, né, que a gente tem ali no entorno do Mineirão. Tem vários espaços de evento, a própria zona mista, que nunca era utilizada, falou, não, todos os espaços estão aqui, são espaços que são possíveis de fazer uma reunião, fazer um evento corporativo, como você já fez um seu mesmo, né, Sérgio? Então, motivar a equipe, mudar o ângulo, mudar a visão de somos o estádio de futebol, somos uma plataforma de entretenimento, onde cabe tudo aqui, até casamento, até festa infantil. Essa foi uma mudança cultural, que exigiu, inclusive, uma preparação dos times internos. Muita gente lá da operação, etc. Cara, eu sou contra, não vou fazer, não quero. Tivemos que trabalhar com isso, né? A própria turma ia aprendendo ao longo do tempo, né? Sem dúvida. Então, assim, o aprendizado ele foi geral. E, gente, temos que lembrar uma coisa, né? Antes de 2010, todos os estádios, ou quase todos, eles eram geridos por governos, né? E não só o estádio, mas a segurança, né, era a polícia que fazia, e a gente teve ali com o Estatuto do Torcedor uma mudança significativa em como o Brasil olha para o futebol, né, com o Estatuto do Torcedor. A segurança é privada, a polícia ela entra no embate ali quando tem um choque, quando tem uma briga, mas a responsabilidade da segurança do torcedor é do clube, está lá no Estatuto do Torcedor, e quem paga por essa segurança é mesmo o clube que está ali organizando aquela partida, né? Então isso trouxe uma mudança, então tem um processo de aprendizado sobre isso também, né? Mas quando a gente olha hoje para todas as arenas do Brasil, nós estamos falando de uma concessão longeva, né? Então o Mineirão é provavelmente a única que durou do jeito que ela foi concebida, né? De Brasília teve que mudar o concessionário. Se não me engano, tem uma do Nordeste também, que ainda é a mesma gestão, se não me engano, de Fortaleza, provavelmente. Mas todas as outras tiveram que mudar. Algumas viraram, acho que Cuiabá ou Manaus, viraram até espaço de secretaria de governo mesmo, para ocupar aquele espaço. Mas o Mineirão é o exemplo de legado positivo de Copa do Mundo. O Mané Garrincha e os camarotes são escritórios durante o dia, né? Viraram escritórios para você conseguir rodar, porque eles não têm um conteúdo de futebol fixo. Né, o nosso caso, a gente tem o nosso camarote utilizado para jogo com muita frequência. Né? Brasília não tem esse conteúdo do futebol como Belo Horizonte tem aqui hoje com o Cruzeiro, mas a gente teve nos últimos 10 anos com o Cruzeiro, Atlético, América e jogos da Seleção Brasileira e outros mandantes do interior também. E quando vocês começam ali, por exemplo, a fazer show, aquilo ali vai te dando um ânimo de falar assim, pô, eu quero trazer esse pessoal pra cá, de entrar numa briga desses grandes eventos, que até, não só show, grandes eventos, e eu falo por mim particularmente, acho até que na época o Carlos Henrique era secretário de esporte aqui, o deputado Carlos Henrique, chegou a bater na porta que ele gostava, eu ficava imaginando a NFL no Mineirão, em vez dela ter ido pra São Paulo. Hoje é uma coisa que você puxa lá dentro e fala, poxa, eu queria tanto ver o YouTube tocar aqui, eu queria tanto ver uma NFL aqui. Hoje,
a gente tem uma força muito grande com as grandes produtoras. Então isso ajuda demais. Belo Horizonte é um mercado que hoje oferece uma rede hoteleira capaz de atender esse público que vem de fora. Suprir a demanda. Então, por exemplo, o caso do Bruno Mars mesmo, né, desse ano, foi bem emblemático. Não tinha Belo Horizonte na turnê. Eles tiveram um problema no Rio de Janeiro, porque parece que caía no dia da eleição, ou próximo da eleição. O prefeito falou, não quero aqui. A prefeitura também se falou, olha, se quiser vir para Belo Horizonte, temos equipamentos aqui, tinha tanto a Arena MRV quanto o próprio Mineirão para receber. Então, em alguns momentos a cidade precisa se engajar. Você citou Stock Car, por exemplo. Stock Car, obviamente, o Mineirão está ali, né, porque ele é o palco principal e eu falo que ele bota a Stock Car no mapa, porque ele fica muito simbólico, né? Não tem uma... Eu assisti, não pude ir, eu cheguei de viagem assistindo na televisão. Não teve uma tomada aérea que não pegava o Mineirão e falava, é o circuito do Mineirão. Exatamente. E, por exemplo, quando você vai para Interlagos, não tem nada, quando você vê pela televisão, que você consiga falar, cara, isso aqui é São Paulo. Você pode confundir Interlagos com qualquer autódromo do mundo, né? Se uma pessoa não conhece muito do automobilismo, já esteve em Interlagos, ele olha para aquilo e fala, o circuito da Stock Car, ele é obviamente Minas Gerais, por causa desse ícone, né, que está ali aparecendo nessa imagem o tempo todo, e nós estamos numa posição muito privilegiada, né? Nós estamos na Lagoa da Pampulha, né, nas margens da Lagoa da Pampulha, aquele complexo lindo, que é um patrimônio mundial. Então, quando você compara a localização com outros estádios do Brasil, você vê que a gente é muito privilegiado. Então, é uma área bonita, uma área de fácil acesso, muito perto do centro, né? Belo Horizonte o centro expandido não é tão grande assim, comparando com outras cidades, e que tem estádios muito longe. Então, tem um pacote ali que oferece para esse mercado de entretenimento uma vantagem para o Mineirão. E a gente tem hoje a flexibilidade com o governo de Minas Gerais e com o próprio Cruzeiro de combinar essas datas com muita antecedência. Então, o que nós fizemos, né, com muito aprendizado também? A gente tem cerca de 10 eventos de gramado apenas no ano, e a gente deixa um intervalo de cerca de 3 semanas entre um evento e outro, para que a gente realmente tenha sempre um gramado positivo. Ao ponto agora da imprensa, aqui a 98, outras rádios também, elogiarem o nosso gramado depois de um show. As pessoas falam, gente, teve um show aqui há 3 dias, estamos tendo um jogo e o gramado está incrível, o que está acontecendo? Então é lógico que é um know-how desenvolvido ao longo de algum tempo, regras que são impostas para esse mercado cultural também. A gente chegou a ter, eu acho que foi o Tardezinha de 2022, que foi um evento que aconteceu, montagem e desmontagem em um dia, com gramado, com palco no centro do gramado, e o jogo aconteceu depois realmente impecável. Então tem um know-how, nós temos uma equipe que eu estou lá há 9 anos, né, o André também, que é o nosso presidente há 9 anos, todo o grupo de gestão é o mesmo desde a Copa do Mundo ou até de antes, nosso gerente técnico lá está desde a obra. Então isso ajuda muito, o que não é comum no mercado de futebol, né? Porque entra e sai o presidente, vai mudando as equipes, você não desenvolve esse know-how, e esse know-how acaba saindo com as pessoas, essa gestão do conhecimento sai com as pessoas. No caso do Mineirão, a gente tem muita segurança, porque o time de gestão está lá, é muito coeso, já passou por muita crise, já aprendeu bastante, engrossou o couro, né, que a gente fala, e estamos lá para entregar resultado. Vivendo e aprendendo, né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho de futuro do Mineirão daqui a pouco, a gente tem que dar nosso intervalo rápido aqui, Samuel, você não saia daí, a gente volta já já, acho que o Samuel vai dar uns spoilers para nós aí do que vai vir de surpresa para o Mineirão daqui para frente. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Fala Campeão, talk show da Rede 98, hoje aqui batendo um papo com Samuel Lloyd, nosso diretor do Mineirão e da Urbia Parks, que eu te falei, cheio de história para contar pra gente aqui, mas o Mineirão, ele toma o nosso coração, a gente não consegue parar de falar dele, né, Samuel? Como diz minha mãe, né, futebol é uma cachaça, né? Então, futebol, política, todos os dois é difícil, se você mexe, você não sai. Mas realmente, e a gente tem muito orgulho, né, do que o Mineirão representa para os torcedores, né, a experiência que a gente oferece, é um lugar de grandes emoções, né, então é realmente viciante, né. E nesse aspecto, então, eu tenho uma pergunta para você. Igual eu pergunto para os jogadores, assim, né? O título mais importante, a derrota que mais te marcou. Você, nesses 9 anos de experiência aí, seja jogo, seja evento e tal, qual que te marcou talvez negativamente, que você fala, pô, esse dia tive uma expectativa tão grande, acabou que minha equipe falhou naquilo ali, ou que o show não foi a contento, ou que no jogo teve uma briga que atrapalhou, enfim, seja show ou evento, e qual que foi positivo que você fala, não, esse não sai da minha cabeça, deu tudo certo do começo ao fim?
Na verdade, assim, a gente tem vários aprendizados ao longo desse tempo, né? Teve um dia que me marcou muito negativamente, que foi algo que já era esperado para ser um dia triste, mas eu acho que ninguém imaginava que ia ser daquela forma, que foi aquele jogo onde o Cruzeiro caiu, né? Onde a gente tinha familiares, 2019. assim, com filho, quebrando o estádio. Aquilo para mim acho que foi o pior momento. Eu estava lá assistindo, via cadeira voando, né? Assim, era uma coisa... E aí era todo mundo, né? Porque normalmente você tem alguma questão que tá concentrado ali na torcida visitante, uma quebradeira, ou uma briga em determinado lugar. Aquele dia era uma revolta tão grande que esse foi um momento muito difícil para nós, né? Acho que teve um momento muito positivo também. Eu sempre gosto das finais do Campeonato Mineiro, né? Que são sempre muito especiais. Teve uma final especificamente que foi uma final única, né, em que a Federação Mineira fez um trabalho primoroso e nós tivemos uma final única, meio a meio, com show, né, que eu falo, cara, esse é o futebol espetáculo. O Léo Barbosa esteve aqui com a gente, foi entrevistado e falou exatamente isso, né, a questão de não poder fazer isso sempre, mas que evento que foi feito. Foi muito legal ver essa final acontecendo e a gente entender ali que o resultado, inclusive financeiro, para ambos os clubes, né, Cruzeiro e Atlético, era superior às finais anteriores com as finais duplas, né, então... Ou seja, quando você prepara um grande espetáculo, você leva um público melhor para o estádio, que consome mais e você consegue dividir melhor essas receitas. Então foi um case da Federação Mineira, inclusive foi um case, outras federações estudaram essa final do Campeonato Mineiro. E ainda continuando falando de finais, né, a final desse ano para a gente foi muito emblemática, porque foi a primeira vez que nós tivemos finais, torcida única, uma lá na NMRV e outra no Mineirão. E o tempo todo, quando a gente acompanhava essa discussão sobre custo do Mineirão, receita que vai para o clube, se é vantajoso ou se não é vantajoso, e aí depois de passar 2 finais, né, então o Atlético lá, dono da própria arena, tendo todas as receitas, ele divulga, né, o resultado dele financeiro para a imprensa, e a gente compara com a final do Cruzeiro, sendo uma arena que tem um gestor privado e o clube como cliente parceiro, e a gente percebe que a receita líquida no final do Cruzeiro é 30% maior daquele dia de jogo do que uma receita da Arena MRV, a gente sempre consegue ver que o que a gente tem falado há muito tempo era verdade, né? Uhum. Então, você começa a criar esses padrões de comparação que você entende a vantagem que o Mineirão sempre ofereceu para os clubes mineiros, né? E quando a gente fez também, por exemplo, a final da Supercopa Rei esse ano, grande momento, acho que a gente não pode deixar de falar disso, que foi um grande acerto. Você tem 2 times paulistas, né? A federação mais poderosa do país, escolher aqui para sediar. Escolher aqui para sediar e ser um jogo de torcida dividida meio a meio. Em São Paulo, São Paulo e Palmeiras não se enfrentam com torcida há muitos anos. E o trabalho que o Mineirão fez ser exposto para o Brasil inteiro, levantar a discussão sobre isso em São Paulo. Pô, olha como foi legal, como foi seguro, como foi pacífico no Mineirão. Será que a gente não consegue fazer aqui em São Paulo? Com venda de bebida. Lá é proibida a venda de bebida alcoólica, né? Ainda atrelam muito, né, o consumo de bebida alcoólica à violência. Os números que a gente tem no Mineirão mostram que não tem uma correlação direta. O que a gente percebe muito é muita situação do time no campeonato. Já participa muito de audiência pública, de discussão disso. Eu estou plenamente do seu lado. Acho que... Então hoje a gente não consegue ver nenhuma correlação entre consumo de álcool e violência no estádio. Mas a gente vê muita correlação entre quando tem 2 clubes que estão, por exemplo, a diretoria trocando farpas na imprensa, se tem problema, porque isso estimula os torcedores e os jogadores a uma rivalidade extra-campo, né? Então, é muito mais isso do que o consumo de álcool, realmente. E esse São Paulo e Palmeiras eu lembro que tinha muito assim também, porque existe a amizade da torcida do Atlético com a do Palmeiras e do Cruzeiro com a do São Paulo, né? Então até esse receio tinha. As torcidas vão se reunir com as locais e depois vai ter problema. E graças a Deus não teve nada, né? Exatamente. E assim, ver a cidade cheia, né? Então é um evento que você traz turistas. As pessoas ficaram aqui, as pessoas vieram com antecedência, aí foram para o Mercado Central, foram para Inhotim, foram para Ouro Preto. E isso distribui esse desenvolvimento econômico e tem o Mineirão ali como um indutor do turismo, que é como a gente se enxerga hoje, né? Uhum. Inclusive tivemos pesquisa sobre isso, né, Serginho? Porque somos uma PPP muito testada, muito questionada, né? Há muito tempo, e as pessoas não entendiam muito. Contratamos o IPEAD da UFMG, que mostrou que
sei lá, cada R$1 gasto dentro do Mineirão, R$3 são gastos fora. Né? Ou seja, a gente traz dinheiro, um pouco parecido com o Visit Britain que eu falei aqui, calculava o retorno do investimento. Né? Ou seja, você traz turistas, está trazendo divisas, está trazendo renda, gerando emprego. O cara vai no restaurante, vai no shopping, vai no hotel, né? Vai no transporte público, né? O aluguel de carro, que seja. Exatamente. E o que é legal? Nós estamos falando de uma frequência. O Mineirão ele é assim ao longo de todo o ano. Então ele traz uma sustentação. Quer dizer que eu não tenho que contratar um freelancer, eu vou contratar alguém no regime da CLT, porque eu vou ter, ao longo do ano, várias oportunidades. Então você tem empregos formais estabelecidos. Okay. Então esse é um orgulho do nosso trabalho. E pensando para frente, agora eu quero falar de dois eventos concretos, depois em abstrato eu quero ver se eu arranco alguma coisa aí para você contar para a gente aqui diferente. Mas de concreto, ano que vem nós temos 60 anos do Mineirão, não é isso? 60 anos do Mineirão, é uma data muito simbólica. Pode dar spoiler também disso aí, que já tem de novidade. A gente está planejando muita coisa. Você citou o museu, né? O nosso museu ele foi aberto ali em 2013. Então, ele meio que dá um pause nessa história. E ele não conta, por exemplo, essa história dessa década de ouro do futebol mineiro com taças e títulos, né? Mais vencedora da história. Então, é uma das atualizações que a gente quer trazer para o museu. Então, é um museu revisitado para o ano que vem. Nós também queremos trazer... Está fazendo tudo naquele espaço? No mesmo espaço, mas ele deve ser um novo museu. Vai mudar. Exatamente, porque ele vai ser realmente... Pra você ter ideia, ele não fala nem da Copa do Mundo. Ele fala até antes da Copa das Confederações, mas obviamente a gente fala, mas não tem uma sala específica, marcado, né? Também a gente ficou um pouco de receio de falar. Exatamente. Mas assim, a gente tem, por exemplo, hoje a gente tem lá guardado a trave e a rede daquele jogo fatídico de Copa do Mundo, né? E a outra foi para a Alemanha. Fizemos um projeto social, acho que você acompanhou também, então virou mais de R$1 milhão de reais em projetos sociais, que inclusive teve, eu acho que um goleiro oriundo desse projeto social, que foi campeão, se não me engano, de futebol de areia, beach soccer, no ano passado. Então assim, você vê que tem um projeto fazendo limão uma limonada, né? Você tem um fato histórico horrível, mas dá pra gente transformar em alguma coisa positiva, né, ao longo do tempo. Então acho que tem que ser sempre esse aprendizado. E a função do museu é isso também, né? E programando outras coisas, provavelmente, eventos, amistosos, ser legal trazer time de fora. Isso, a ideia, o grande mote pra gente é que o Brasil se encontre no Mineirão ano que vem. Então, o que todo mundo pode esperar são eventos de envergadura nacional e internacional vindo para cá. É isso que nós estamos fazendo um esforço de captação. Então, obviamente, depende de outros fatores, mas está no nosso radar, de repente, tentar trazer uma final de Libertadores para cá, tentar trazer uma final de Sul-Americana para cá. Estamos contando com o apoio da Prefeitura, do Governo do Estado, também da Federação Mineira, né, que é importantíssimo nessa articulação, porque é pelos organizadores da competição, né, nós não somos federados, né, de CBF, Conmebol, mas as federações e os clubes são. Então a ideia é essa articulação política para que a gente consiga trazer grandes eventos, não só culturais, né, de grandes nomes internacionais, mas também grandes jogos para cá. Seleção brasileira, eliminatórias da Copa, isso tudo está no nosso radar. Estamos tentando. E tem que usar essa força política para mostrar a importância disso, né? Desse aniversário do ano que vem, então da gente tentar concentrar algumas coisas legais aqui. Exatamente. E esperamos também poder anunciar no nossos 60 anos que seremos realmente sede da Copa do Mundo Feminina em 2027. Eu já ia perguntar isso. Não estamos pleiteando, né? Não tem como não ser. Participamos de todas, né, Serginho? Então nós estamos muito confiantes, o Mineirão está muito pronto, né? O estádio, o contrato do governo de Minas, ele é muito interessante porque ele mantém o padrão FIFA ao longo dos 25 anos. Então a gente está sempre muito atualizado. Então acabamos de trocar, por exemplo, o investimento que alguns estádios vão ter que fazer, que é a iluminação de LED, que já fizemos anteriormente. Tem algumas poucas intervenções que precisam ser feitas, como alguma coisa de gramado que vai precisar ser feita, parece uma mudança de tecnologia no gramado que vai ser exigida, e também alguma coisa de tecnologia em relação ao Wi-Fi para o público, né? Mas no mais o Mineirão está muito pronto, né? E a gente acredita que as empresas mineiras vão nos ajudar a implantar isso antes. Então a Copa em 27, quem sabe no ano de 60 anos a gente já tem um Wi-Fi legal, patrocinado por uma grande empresa mineira vindo aí. Então a nossa ideia é adiantar esses requisitos. Eu conheço o Samuel, para ele estar falando isso, que já está encaminhado, viu, gente? Ele só não pode falar. Esse aqui já não dá ponto sem nome, é mineirinho esperto. A gente vai jogando os spoilers ali, né? Porque no dia do lançamento essa marca vai poder E desportivamente vão lavar a alma, vão botar a seleção para fazer grandes vitórias aqui no Mineirão. Sem dúvida. E a gente tem um histórico positivo, né? Tirando o 7-1, nós estamos falando só de... Classificação contra o Chile, foi nos pênaltis, mas foi bonita. E outra, né? A gente só tem
vitórias e acho que tem um empate, se não me engano, da seleção brasileira. Jogos e tem uma derrota que é exatamente o 7-1. Temos aquela vitória sobre a Argentina que o Ronaldo faz 3 Maravilhoso, gols, temos várias, eliminatórias, tem 2 contra a Argentina que são muito legais, né? Então, e sempre com goleadas aí. Então, o histórico é muito positivo, mas assim, gente, não adianta. O 7-1 marcou todo mundo para sempre. Às vezes eu chego em rodas de negócio, reuniões, quando eu falo Mineirão, é o assunto que vem. Mas a gente já conseguiu transformar isso exatamente sendo a arena mais testada, mais premiada no Brasil nos últimos 10 anos. Excelente. Samuel, e de forma agora abstrata, igual eu falei, você hoje como gestor lá vê, igual, repito, o corajoso desbravador Sete Câmara aqui que, né, peitou fazer um evento bacana lá ao redor, vê uma NFL lá em São Paulo, aí eu vi outro dia o Eduardo Paes falando que quer trazer o YouTube para tocar na praia de Copacabana, eu vi agora o Rolling Stones fazendo torneio, um monte de amigo viajando para lá, você como gestor, obviamente, mas também até como um pouco do apaixonado, o que para frente você fala, nossa senhora, eu não sossego enquanto eu não conseguir colocar isso aqui no Mineirão, deixando claro que é um desejo, tá? Não tô falando que você tá prometendo nada, não. Senão a gente te complica. Não, claro, tem desejo, até já estão alguns declarados, né? Por exemplo, a própria relação com a NFL, nós entendemos que a NFL está buscando outros estádios. Nós tentamos participar desse primeiro bid aí, que acabou indo para São Paulo, mas naquele momento, Belo Horizonte como cidade, como destino, não foi escolhida. Então não era uma questão do estádio Mineirão, porque nós acreditamos que estamos muito prontos. Nós já fizemos rugby no Mineirão, já fizemos futebol americano no Mineirão, e foram partidas muito bem sucedidas, né? Então... Tá no radar. Está no radar, não só no radar, mas está em atividade. Nós estamos nos articulando em contato, inclusive, tenho que dar um abraço para o Tomás aqui, que trabalha na Secretaria de Esportes lá e tem articulado bastante sobre isso também. Ou seja, é um desejo do governo de Minas que também o Mineirão receba. Não sei se vai ser ano que vem, mas quem sabe nos próximos 2 anos, uma partida da NFL, que acho que todo mundo que viu pela televisão, né, o que aconteceu na Arena Corinthians, ficou impressionado. Parecia que a gente estava vendo um jogo de fora, né? Então a qualidade da produção, esse evento do Cobb Expo que nós nos encontramos, eu estava dividindo o palco com o gestor da Arena Corinthians e o case é muito impressionante, né? Então o número de trabalhadores, cerca de 13 mil profissionais estavam ali trabalhando na NFL. E é o que a gente estava falando aqui antes, né? Não desmerecendo, mas você pega uma Arena Corinthians que é longe, que não é um local como o Mineirão. Você imagina um jogo da NFL, igual a gente estava falando da Stock Car, você pega uma tomada de cima do Mineirão, uma coisa maravilhosa que vai mostrar para o mundo, né? A gente tem muitas vantagens da localização, inclusive, né? Não só da beleza cênica, mas a gente está do lado de um aeroporto, que é o aeroporto da Pampulha, que consegue receber os jatos privativos, né? Que são exigidos também, tem que estar uma distância muito curta. No caso até de uma emergência, né? Porque você tem ali, né? É um jogo muito desafiador do ponto de vista de embates, né? De contato, e você tem ali alguns casos complicados que precisa de uma urgência médica, precisa ser transportado por jatos, etc. Jatos UTI. Então, a gente tem essa vantagem. O Mineirão, pro aeroporto de Confins, também não está tão longe, né? As Confins às vezes fica mais longe do centro, mas quando você está ali já na entrada da cidade, vindo de Confins, então você tem uma posição geográfica muito interessante e um estádio muito pronto. Agora, uma das coisas que o Mineirão sobressai em todas as arenas do Brasil é no quesito sustentabilidade, que tem sido hoje uma exigência tanto de bandas internacionais que vêm para cá, quanto dessas organizações. Né? Então nós estamos falando de uma arena que, por exemplo, roda todos os jogos com energia solar. Né? A gente não tem isso no mundo, no futebol. Né? A gente está falando só do Mineirão. E também em todos os outros aspectos. Né? A gente guarda a água da chuva para banheiros e para água ao gramado. A gente tem o tratamento do esgoto é feito dentro do próprio estádio, a gente devolve água limpa. E esse tema da sustentabilidade tem crescido bastante no mundo dos esportes. Inclusive, no caderno de encargos da FIFA, tem exigências gigantescas em relação à sustentabilidade que a gente já atende desde a Copa do Mundo, né, FIFA de 2014. Então, para nós é um grande orgulho e sabemos desse potencial e, obviamente, vamos explorar esse potencial nas negociações. E além de aí, igual a gente já falou, Elton John, Paul McCartney, Bruno Mars, quem que nós vamos trazer de baú? O Oasis está voltando. O Oasis está voltando. E o Tchu vai fazer torneio aí, se o Eduardo Paes trouxer, já ajuda. E o Tchu está no nosso radar, com certeza, porque tem muito tempo que não vem ao Brasil, né? Nós tentamos, inclusive, nesse zoom que teve da Adele, né, que estava lá fazendo o último show em Munique, inclusive eu fui para o último show de Munique, bem no objetivo de tentar trazer, mas ela realmente
resolveu parar a carreira, mas seria um grande show para os nossos 60 anos, né? Coldplay não custa. Coldplay, a gente já teve algumas conversas. Sempre o Coldplay teve um problema de data com finais de campeonato. Então, e isso é uma regra que a gente tem no Mineirão. Então, por exemplo, eu já tenho hoje o calendário de Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana do ano que vem. A gente já sabe os períodos. Esses períodos estão preservados. E é exatamente os períodos que o Coldplay vem. Então, o Mineirão não recebeu. Da outra vez, foi uma escolha nossa. A gente tinha a opção do Coldplay e tinha o show de despedida do Skank. Para mim foi um dos momentos mais memoráveis assim, do Mineirão. E nós escolhemos o conteúdo local e não me arrependo de nada disso, porque foi realmente incrível. E foi maravilhoso. Abarrotado, vendas esgotadas, emoção, né? Foi duas grandes emoções. A despedida do Milton Nascimento e a despedida do Skank ali, que foram dois momentos incríveis na história do Mineirão. Então, nós optamos pelo conteúdo local, porque para nós faz muito mais sentido para o nosso posicionamento de marca e para o nosso simbolismo, né? E tem que criar um museu da música, não só do futebol lá dentro também, porque tem muita coisa simbólica lá já. Essa é uma novidade para o ano que vem. A gente vai criar aí o nosso hall da fama ali. A gente já tem coletado, né, vários materiais desses artistas que estão performando lá no estádio. E para o ano que vem a gente lança esse hall da fama com esse histórico muito positivo de grandes shows do Mineirão. E teremos cada vez mais. Com certeza. Então, encerrando um pouco de Mineirão, porque assim, aqui eu falo, o papo vai, e a gente quer falar um pouco dessa outra experiência também que vocês acabaram entrando. Então, depois que pegou essa vocação do entretenimento, acaba que a empresa resolve ir para esse lado de gestão de parques, né? E cria a Urbia Parques. O primeiro foi Ibirapuera? O primeiro foi Ibirapuera. A Urbia foi fundada com a concessão do Parque Ibirapuera. Você foi um dos entusiastas de falar, gente, vamos entrar, esse mercado é bom, começou a estudar antes, ou foi aquela coisa, vamos fazer e depois eu vou pegando a coisa lá no meio? Porque é uma gestão completamente diferente. É uma gestão diferente, assim, por exemplo, no caso da Minas Arena, nós estamos falando de um consórcio, né? Então tem 3 sócios. Um dos sócios, o sócio majoritário da Minas Arena, que é o Grupo Construcap, começou a olhar para esse universo de concessão de parques. Essa era a primeira concessão que ia ser lançada, que a gente tinha um projeto de parque urbano sem cobrança de entrada, né? Porque, por exemplo, Iguaçu já existia há mais de 20 anos, com cobrança de entrada, mas o modelo era muito diferente. E quando a gente olhava para o Parque Ibirapuera lá no edital, era basicamente um modelo baseado em eventos. Então você tinha a Oca, o Auditório Ibirapuera, espaços de eventos. O Mineirão estava indo muito bem, estamos falando de 2019, que foi um ano muito especial para a gente, em eventos. Já tínhamos o know-how, e ele falou, olha, vamos entrar, então separaram da Minas Arena, lá não é consórcio, o Grupo Construcap resolveu fazer um plano de negócio. Então eu fui chamado lá atrás para fazer esse plano de negócio, trazendo um pouco desse know-how de Mineirão, ganhamos a licitação, e o projeto vai muito bem. Por causa do sucesso do Ibirapuera e também do Mineirão, obviamente, hoje nós já estamos com uma rede de 12 parques. Então começou com o Ibirapuera, lá no BID em 2019, com assinatura, com início mesmo em 2020. E mas hoje nós estamos ainda para poder complicar tudo. Começamos na pandemia, Serginho. Foi um desafio gigantesco, porque nós assumimos todos os custos daquele parque urbano e a gente era impedido por lei de praticar qualquer receita. Qualquer coisa. Então você não podia ter bebedouro funcionando, né? Porque era foco de transmissão de Covid. Então a gente não podia ter alimentos e bebidas vendidos, a gente não podia ter evento todo mundo sabe que foi a última liberação, né? A última onda de liberação. Então foi um momento muito delicado para todos nós, mas nos permitiu ver também que a onda do ESG, né, dos aspectos ambientais, sociais e de governança, estavam crescendo nas empresas. Então esse projeto, que era muito focado em gestão de eventos e serviços para as pessoas que vão lá, virou um projeto em que as empresas começaram a contar o que elas estão fazendo para melhorar a vida das pessoas. Não só investir em mídia, né? Não só em colocar propaganda. Então todos os nossos patrocinadores hoje, que são 10 grandes marcas nacionais, eles nos ajudam a deixar um legado. Então estou falando de quadras novas com padrão internacional oferecidas gratuitamente para a população. Estou falando de um espaço que empresta. Se você foi para o parque, do jeito que nós estamos aqui hoje, você pode ir lá pegar uma bola, você pode pegar, de repente, equipamento esportivo e até tênis para você usar no parque gratuitamente para ter uma prática esportiva, né, que é um projeto da Centauro lá dentro. A gente tem, sei lá, a Braskem, que é uma indústria petroquímica gigantesca, ajudando a acelerar nossa meta de gestão de resíduos para fazer um parque aterro zero, que era a nossa maior pegada ambiental, né? 17 milhões de visitas ano. Essas pessoas deixam muito lixo. Então, como é que nós vamos tratar esse lixo sem levar para aterro sanitário? 17 milhões
milhões de visitas. 17 milhões de visitas. Usuários únicos a gente ainda não consegue saber, porque a ideia é futuramente até conseguir implantar. A gente tem uma estimativa aí, porque é um parque de frequência, né? Então, de segunda a sexta, o que você tem são pessoas que vão praticar esportes ou em eventos. Agora, por exemplo, está rolando lá, sei lá, pode estar rolando um evento corporativo, né? Pode estar rolando um evento de um banco, um evento de moda, como por exemplo São Paulo Fashion Week, que acontece lá. Então, durante a semana ele tem essa característica e no final de semana ele é aquele parque para todo mundo. E aí, grande diferença para o Mineirão, né? Se eu tenho um grande jogo no Mineirão para 60 mil pessoas, eu sei 4 dias antes que a gente está lá com 50, 55 mil ingressos vendidos. Lá não tem isso. No Parque Ibirapuera não tem isso. Então, basicamente o sol. Se é um dia bonito de sol, eu posso ter 180 mil pessoas no parque. Então eu tenho que estar com essa operação pronta para receber. O dia inteiro ou ao mesmo tempo? Rodando o dia inteiro, mas existe uma concentração absurda entre 10 da manhã e as 3 horas da tarde. Então isso pode dar 80%, mais ou menos umas 120 mil ao mesmo tempo lá. Sem dúvida. E estamos falando de um tempo de permanência de cerca de 4 horas, principalmente no final de semana. Então as pessoas vão com a família e você tem que ter banheiro suficiente, alimentos e bebidas suficientes para as pessoas, tudo funcionando muito bem. E o que nos dá muito orgulho e o nosso maior patrimônio é esse público que vai lá, né? É o índice de aceitação e de satisfação e de aprovação subindo cada vez mais, né? Então, nosso último trimestre estamos com uma nota 9.1, que nos deixa muito feliz. Pegamos o parque com cerca de nota geral, cerca de 70, já estamos chegando em 9.1, mas com muito investimento. A Prefeitura de São Paulo gastava ali mais ou menos 25 milhões de reais por ano. No ano passado, o custeio do parque, fora investimentos, que eu vou falar daqui a pouco, 70 milhões de reais. Então, normalmente, as pessoas falam, olha, o privado vai chegar, vai gastar muito menos e vai entregar um resultado melhor. No caso do Ibirapuera, não, porque a exigência, o nível de serviço aumentou muito. Né? Então as pessoas hoje têm um parque muito mais verde, com canteiros de flores, com banheiro sempre limpo. Nossa ideia é que ele seja sempre banheiro limpo e cheiroso, né? O que você realmente surpreende as pessoas que vão no espaço público. E pegando essa experiência para a nossa terrinha aqui, dá uma dica aí para os nossos gestores. Você vê que existe vocação, porque aqui, me corrija se eu estiver errado, eu não acompanhei, mas parece que acho que o Parque das Mangabeiras chegou a ter uma licitação, não sei o que aconteceu, mas Parque Municipal, o que você pensa, você que conhece os dois, assim, falta o quê? Vocação do mineiro, ou dá para explorar? Não, eu acho que existe um potencial, Belo Horizonte especificamente, diferente de cidades como, por exemplo, Curitiba, que tem uma cultura de parques, né? Parques lindos, e as pessoas vão muito ao parque, e São Paulo também, que já tem esses grandes parques como Ibirapuera, Vila Lobos, Horto Florestal, né? Já existe essa cultura de visitar parque. Belo Horizonte tem um comportamento diferente, então acho que tem que exige aí uma campanha, sabe, para que as pessoas frequentem os parques, ocupem os parques. E é aquela brincadeira do ovo ou galinha, né, o que vem primeiro, né, e você precisa melhorar a experiência desses parques. Então você quer chegar no parque e aí você, sei lá, esqueceu dos seus itens do piquenique, você tem que ter alguma coisa lá para você comer no parque, porque isso aumenta a permanência. Você quer jogar... Boa, né? Exatamente. Não adianta ter. Tem que ter atividade, né, as pessoas elas querem dar uma volta no parque e falar, não, eu me surpreendi porque tinha uma ação e tal, que tinha um quiz. Outro dia alguém falou isso exatamente comigo. O legal do Parque Ibirapuera é que você vai para dar uma volta a pé e você se depara com uma série de experiências que não estão no seu radar, previstas no seu radar, né? Então, isso é muito legal. Então, tem muito artista de rua, então tem muita arte, muita cultura, tem alimentação no parque suficiente, e você pode também ir nos equipamentos. Então, tem planetário, você tem o Museu Afro, que está lá com uma exposição linda, o Museu de Arte Moderna, que também está lá. Então, esses atrativos, eles acabam gerando um outro tipo de comportamento para o seu momento de lazer, que é muito diversificado. Você tem esporte, cultura, lazer, gastronomia, num lugar só. Então, tem um potencial e precisa ser desenvolvido. Aqui tem, você acha então que tem também, só que obviamente talvez demoraria um pouco mais por causa dessa vocação natural, mas também precisaria de investimento para essas outras coisas. Exatamente, porque você já tem pouca informação sobre público que vai a parque, né? Por exemplo, vamos lá, na minha família mesmo, vai-se muito pouco a parques, porque aqui você tem a cultura do churrasco na casa do amigo no final de semana. Eu fui andar de pedalinho no municipal, eu tô com 42, eu devia ter 6, 7 anos, nunca voltei lá. Ao mesmo tempo, se você cria novidades, você sempre cria esse hábito de as pessoas irem com frequência. Então, por exemplo, os eventos em parques são esses atrativos para que as pessoas conheçam a estrutura do parque. Então você arruma todo o parque, deixa ele todo lindo, maravilhoso, faz um evento. As pessoas que não iriam para o parque normalmente vão passar por aquele parque
parque, para ir àquele evento, falou, eu vou voltar aqui outro dia num domingo sem evento para curtir o parque, porque o parque está bonito, organizado. Essa foi a nossa estratégia lá, então nós saímos de cerca de 12 milhões de visitantes em 2019, chegando em 17 milhões no ano passado. Né? Esse ano a nossa expectativa é de crescer em uns 10%. Agora que está acabando, eu vou te apertar. E o coração pende para onde? A hora que você fala, tem um grande evento no Mineirão e tem um grande evento no parque. Onde que você está hoje mais? Que você está morando praticamente mais lá do que aqui, né? Mais em São Paulo do que aqui. Na verdade, assim, eu consigo dividir bem o meu tempo e é impressionante porque a maioria dos contatos são os mesmos. Né? Então, as produtoras que fazem eventos no Mineirão são as mesmas que vão fazer no Parque Ibirapuera. Estão falando dos mesmos clientes, então isso ajuda muito. Inclusive, muitas negociações de datas de shows, eu acabo usando o Ibirapuera. Falo, olha, se você não fizer no Mineirão, eu não vou abrir para você no Ibirapuera, porque virou um espaço muito desejado em São Paulo. Né? E a gente acaba ganhando uma negociação de show aqui por causa dessa força de grupo mesmo. Né? Então, é maior. Mas assim, o meu coração, gente, pende sempre a Belo Horizonte. Minha família está aqui, minha casa é aqui, meu sotaque está aqui, eu tenho muito orgulho dele. Lá meu número de telefone é 031, está mantido. Né? Então, assim, o meu coração sempre pende para cá. E eu acho que essa questão da magia do futebol, ela traz muita força, né? Para a gente ter tanto amor, tanto interesse, tanta paixão, porque é diferente de quando você tem um espaço onde você não tem torcida, né? Eu tenho, sei lá, não sei quantas modalidades esportivas dentro do Parque Ibirapuera, mas você não tem essa força de grupo, né? Esse efeito aí de uma grande comunidade. Tem várias comunidades que têm interesses diversos e você tem que equilibrar esses interesses, mas o Mineirão realmente é uma grande paixão. Bacana. E, ó, com essa paixão, vamos dar o toque, a prefeitura, Estado, todo mundo fica de olho. Com paixão e expertise, vamos explorar mais Belo Horizonte, Minas Gerais, trazer, né, todas essas coisas boas que a gente tem para atrair gente para dentro da nossa cidade, do nosso estado, né? Samuel, obrigado. Agradeço muito pela oportunidade. De novo, aqui, parabéns aí pelo seu programa. E sempre um prazer, né, estar aqui. Obrigado pela... Na verdade, nós somos amigos há muito tempo, né, Serginho? Então, um prazer estar aqui, estou me sentindo em casa. E é isso, contar com todo mundo aí comemorando os 60 anos do Mineirão no ano que vem. Tenho certeza que vai ser um grande ano para Belo Horizonte. Ser só festa boa, se Deus quiser. É isso aí. Obrigado, pessoal. Muito boa noite. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Terça-feira estamos de volta aqui, se Deus quiser. Um abraço.